Vamos lá. No vídeo anterior eu já fiz essa telinha aqui. Também fiz a de cadastro de usuários, né? E já deixei funcionando bonitinho aí, né? Ele já está executando, já está consultando lá no banco de dados se existe esse usuário. Caso exista, ele abre a minha tela principal, certo? E esses dois botõezinhos, o botão de cadastro de livros e saída de livros, já está funcionando também, certo? Só que aí faltou o seguinte: falta cadastrar de fato os livros e cadastrar as saídas de livros. E aí é o que a gente vai fazer. Só que antes de mais nada, eu vou fazer uma alteraçãozinha nessa tela principal, que eu quero adicionar dois data grids. Um vai mostrar todos os livros cadastrados e no outro vai mostrar todos os livros que saíram, todas as saídas de livros. Então vamos lá, vou fechar aqui para a gente dar sequência. Vou dar fazendo uma modificaçãozinha no design a princípio dessa telinha principal, certo? Antes de a gente começar de fato a programar, crescer ela um pouquinho, espaçar os botões aqui. Isso aqui não é obrigatório fazer, mas com certeza será muito funcional para o seu programa aí. Eu vou adicionar dois data grids. Pesquisei por data grid e adiciona. Botão direito, copiar. Botão direito, colar. Para agilizar o processo aqui. E aí essa ferramenta a gente já utilizou anteriormente, só que aí eu vou estar refazendo com ela para vocês entenderem e aprenderem, para quem não lembra, para quem não sabe como utilizar. Mas ela é muito útil, né? Vamos lá. Nessa primeira aqui, vou clicar nessa setinha aqui que vocês estão vendo, essa setinha pequena, e venho em editar colunas. Ou você pode vir aqui também em adicionar colunas, tanto faz. Eu vou em adicionar colunas, fui aqui em adicionar colunas, aparece essa caixinha e nela eu consigo adicionar as colunas desse data grid. Como é o data grid? É uma tabela que vai mostrar todos os meus livros, então eu vou adicionar aqui na ordem de acordo com o meu banco de dados. Olha que no meu banco de dados, se eu vier aqui no meu banco de dados, na tabela de livros, certo? Minha tabelinha de livros. Aqui eu tenho o código do livro, nome, imagem, descrição e quantidade. Eu vou colocar de acordo com o meu, mas você coloca de acordo com o seu banco de dados, viu? Então o meu primeiro que vai ter aqui é o código. Então coloco o código. Você pode colocar código, código de livro, ou apenas código de livro, como você quiser. Clique em adicionar. O próximo é o nome. Você pode colocar também nome do livro se quiser. O outro é a imagem. Se o seu não tiver essa coluna imagem lá no banco de dados, se não tiver imagem, você não precisa colocar. Você coloca de acordo com o seu, viu? E descrição. E no meu caso aqui o último é a quantidade. Então tá aí. Então tem aqui todos esses itens aqui, ó, código, nome, imagem, descrição e quantidade. A mesma coisa eu vou fazer nesse outro data grid aqui. Só que esse agora é o grid das minhas saídas de livros. Então vem aqui novamente nessa setinha, adicionar coluna, aparece essa caixinha aqui, e aí você vai colocar as colunas que você quer que apareçam ali, ó. Eu olho lá no meu banco quais são as colunas. Ó, na minha tabela de saída de livros eu tenho código da saída, aluno, data de evolução e o livro, certo? Então vou lá, colocar aí novamente código, adiciona. O próximo é nome do aluno ou só aluno, vou colocar nome, aluno, mas você pode colocar de acordo com a sua. Data, saída, colocar saída, que é a data que saiu o livro. Data devolução, a data que será devolvido o livro.
Então tenho essas 4 coluninhas aqui, ok? Vou diminuir aqui para ficar bonitinho. Você faz de acordo com o seu. Agora eu vou tentar fazer os cadastros, né, de fato, dos livros e os cadastros de saídas de livro. Então primeiro eu vou para os cadastros de livros. Então eu vou precisar, antes de mais nada, é muito bom a gente salvar aqui. Salva tudo. Vou fechar essa janelinha, que por enquanto eu não vou utilizar ela, depois eu vou voltar nela. Vou vir aqui em gerenciador de soluções. Essa questão de fechar a janelinha, você não precisa fechar se não quiser. Eu só fecho assim só para não confundir. Aí, para não ficar um monte de janelinhas, se você ficar confuso. E eu vou vir aqui em cadastro de livros, que é o primeiro que eu vou fazer. Então, esse cadastro de livros, eu tenho esses itens aqui, o nome do livro, link da imagem, descrição e quantidade. Isso é de acordo com o meu banco de dados. Se o seu não tiver, por exemplo, link de imagem, então você não coloca esse campo. Mas se tiver, aí se coloca. E aqui no botão cadastrar, eu vou precisar colocar uma codificação aqui dentro. Então eu vou lá no meu arquivo de apoio. Eu tenho um arquivozinho de apoio, que é o que eu vou deixar no link. Vocês olham no link do vídeo. E logo primeira codificação diz o seguinte, ó, na tela de cadastro de livros, no botão cadastrar, adicione o seguinte código. Aí vocês pegam, ó, daqui, desse try, até aqui, ó. Olhe direitinho para não confundir essa parte certinha. Botão direito, copiar. Vou lá no Visual Studio. Aqui na minha tela de cadastro de livro, dou 2 cliques em cadastrar. Ele vai vir para cá. Você observe onde o cursor ficou piscando, que foi dentro do botão 1. Então ficou aqui piscando. Botão direito, colar. E aí você cola todo esse código aí. Assim como anteriormente a gente viu, a gente precisa fazer algumas alterações e correções de erros também. Então eu vou corrigir primeiro os erros e depois eu vou fazer as correções, as modificações. Então vamos lá. Se aparecer esse erro aqui para vocês, pode ser que não apareça, mas se aparecer, aí o procedimento é simples. Você vem aqui, ó, passa o mouse por cima, aí aparece essa lâmpadazinha. Se ela não aparecer quando você passar o mouse por cima, você clica no meio da palavra e deixa o mouse em cima, que ela vai aparecer. Você clica na lâmpadazinha e vem nessa primeira opção aqui, ó, Use NPG SQL, certo? Clicou, você vai observar que ele ficou verdinho, e não só ele, esses outros também ficaram verdinhos, então já corrigiu vários erros aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Passa o mouse, aparece a lâmpadazinha, clica e vem nessa opção, Use NPG SQL Types. Clica e você vai ver que ele vai corrigir o erro também. Outra coisa que pode dar errado no de vocês é aqui, ó, em TXT nome, TXT imagem, descrição e TXT quantidade. Se no de vocês aparecer uma linha vermelha dando erro, é porque você tem que verificar os nomes dos componentes. No meu caso aqui, ó, TXT nome. Quem é TXT nome? Eu vou lá no meu design, aqui ó, design, e olho quem é o TXT nome. No meu caso eu já sei que é isso aqui, ó. Se eu der um clique nessa caixinha e olhar em propriedades, eu vou ver que tem lá em cima, ó, TXT nome. Assim como nesse outro aqui, ó, tem TXT imagem, TXT descrição e quantidade. E aí você vai pegar o nome do componente, certo? Apareceu um nome diferente no seu aqui, ó. Por exemplo, você olhou, não é TXT quantidade, é outro nome. Você pega o nome que tiver aqui aparecendo e digita aqui, ó, certo? E assim serve para todos eles. Então você vai fazer de acordo com o seu. E aí você vai ver que corrigiu os problemas. Além disso também, outros problemas você pode encontrar e você vai ter que corrigir. Primeiro aqui em cima, ó, aqui em biblioteca. Biblioteca é o nome do meu banco de dados. Se você não sabe o seu, você vai ter que abrir o PGAdmin e olhar qual é o nome do seu banco de dados. O meu banco de dados se chama biblioteca. E aí se o seu nome está diferente, aí você vai colocar o nome que está aparecendo para você. Continuando. Aqui nessa linha aqui também, ó, você vai ter que conferir. No meu
tenho aqui, ó, cadastro livros, ó, livros, cadastro livros com esse underline, mas esse é o nome da minha tabela do banco de dados. Então eu vou lá, novamente no PGAdmin, e vou olhar o nome da minha tabela, cadastro livros. Então eu tenho que colocar do jeitinho que está no banco de dados. Se o seu é diferente, então você vai ter que colocar do jeito que está no seu aí. Isso aqui a gente já viu, mas eu estou reforçando. O mesmo serve aqui para as colunas, ó, coluna nome, coluna imagem, coluna descrição e coluna quantidade. É exatamente os nomes que aparecem aqui, ó, no meu. Ó. Vou até colocar de lado assim para vocês acompanharem e vocês veem que está tudo batendo. Ó. Se eu vim aqui, ó, cadastro livros e olhar, ó, eu tenho nome, eu estou com ele o nome aqui, imagem, descrição e quantidade. Então tá batendo certinho. O código livre eu não coloco porque no meu cadastro, quando eu estou cadastrando, fazendo cadastros, eu não preciso definir o código porque ele é automático. O código eu utilizo quando eu preciso atualizar, deletar, pesquisar. Agora quando eu preciso cadastrar, eu não preciso usar o código. Certo? Então vocês conferem aqui, ó, nome, imagem, descrição e quantidade, de acordo com o seu. Mesma coisa é aqui, você olha no seu aí quais são os nomes que estão aparecendo. Aqui, certo? Então faça essa conferência para não ter erro. Após isso, essa telinha aqui de cadastro de livro já vai estar ok. E aí a gente vai partir para a próxima. Vou salvar aqui, vou fechar. Só para fechar, viu? Não é obrigatório fechar. Se você quiser você deixa, mas eu vou fechar para não estar misturando as telinhas aí, confundindo. Vamos lá, então vamos aqui. Agora eu vou para a tela de cadastro, na verdade a tela de saída de livros. Ó. 2 cliques na saída de livros e ela aparece aqui. Ó. E aí eu vou fazer a programação que vai salvar essa saída. Então será dentro desse botão salvar. Vou mais uma vez lá no meu arquivo de apoio, aqui no meu documento de apoio, que vai estar lá no link do vídeo, na descrição do vídeo. Eu vou procurar aqui a codificação compatível. Então tá aqui, ó, na tela de saída de livros, no botão salvar, adicione o seguinte código. Aí vocês pegam daqui, desse try, até aqui, ó. Botão direito, copiar, vai lá no Visual Studio, 2 cliques no botãozinho de salvar, olha onde ficou piscando aqui o cursor, botão direito, colar. Colou, é o mesmo procedimento que a gente fez agora há pouco, ó. Onde tiver esses erros aqui do npgsql, vem aqui na lampadazinha e dá um clique em Use npgsql. Aqui também, ó, mesma coisa que a gente já fez, corrigir o problema. As conferências, você precisa fazer as conferências. Aqui, ó, o nome do banco de dados, se está batendo com o seu lá do banco de dados. O meu é biblioteca, então eu coloquei biblioteca. Confere também aqui, ó, o nome da tabela. Então eu vou olhar lá o nome da minha tabela. Vem aqui, ó, no PGAdmin e olhe qual é o nome da tabela. Ó, saída livros. Então, saída livros. E aí eu também confiro aqui, ó, nome das colunas. Vou fazer da mesma forma que eu fiz agora há pouco. Colocar de lado assim para poder conferir. Vamos lá. É saída de livros. Eu tenho a coluna aluno. Então tá aqui aluno. Tem um livro. A ordem aqui nesse caso não vai interferir em nada, certo? O fato de estar a ordem diferente não vai interferir em nada. Data de saída e data de evolução, Então aqui está batendo certinho, tudo ok. Aqui também eu tenho que conferir, ó, aluno, livro, data de saída e data de evolução, do jeitinho que está lá no meu banco de dados. Aqui também, ó, aluno, livro, data de saída, data de evolução. Então aqui é tranquilo, ó. Quando você faz o primeiro, a conferência, aqui você não precisa nem ir lá no banco de dados mais, porque você, ó, aluno, livro, data de saída, data de evolução, data de evolução. E o mesmo serve aqui, ó,
aluno, aluno, livro, livro, data de saída, data de saída, data de devolução, data de devolução. Então pode ver que está igualzinho. E aqui você vai conferir mais uma vez esse txt nome, txt livro, txt saída e txt devolução está batendo com os nomes dos componentes aqui, ó. Esse aqui que é o txt nome, eu olho nas propriedades, ó, txt nome. Esse aqui que é o txt livro, ó, txt livro. Se o seu nome está diferente, lembrando, está diferente o nome, você coloca o nome que tiver aparecendo no seu aqui, você coloca aqui, ó, na programação. Então eu vou agilizar, eu vou passar essa parte aqui, porque eu já falei muito essa questão aqui, dessa conferência, mas você confere direitinho para não dar erro. E aí com isso, eu já vou estar concluindo essa telinha aqui também, que é a tela de salvar a saída de livros. Vou salvar aqui. E agora eu vou para a última telinha, para encerrar esse vídeo, que vai ser a tela principal. Ó, tela principal, 2 cliques. E aí eu vou estar voltando para essa telinha aqui. Por que eu vou estar voltando? Porque agora eu quero que esse data grid, que é uma tabela, e esse outro também, sejam carregados. Quando essa tela abrir, apareça todos os cadastros de livros que eu já fiz e todas as saídas de livros que eu já fiz também. Tá bom? Eu já fiz anteriormente uns cadastros para testar, para funcionar, para deixar já carregado para vocês verem como vai ficar. Mas eu também vou adicionar novos cadastros, vocês vão ver. Então eu preciso fazer uma codificação. E essa codificação que eu preciso fazer, eu preciso que ela aconteça quando essa tela é aberta. A tela foi aberta, a codificação vai ser executada e vai carregar o data grid. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou criar 2 métodos lá dentro da codificação, certo? 2 métodos. E dentro desses métodos, eu vou colocar uns comandos select, que é para buscar lá no banco de dados os livros e as saídas de livros. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Com essa telinha aqui aberta, eu vou clicar na tecla F7, ou se você não sabe qual é a tecla F7 ou está com dúvida, você pode fazer o seguinte também, ó. Vem aqui nesse botão cadastro de livros e dá 2 cliques. Ó, 2 cliques, ele caiu aqui. Só que aqui, a codificação que eu vou fazer, eu não vou fazer aqui dentro não, onde está piscando, eu vou fazer aqui fora, certo? Aqui fora é o que eu vou fazer a codificação. E aí eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer. Mas primeiro eu vou lá no arquivo de apoio, aqui, meu arquivozinho de apoio, e vou copiar todo o código. Como vocês vão ver aqui, o código é um pouco grande, mas como vocês vão só copiar e colar, então é bem tranquilo. Se fosse para digitar seria mais difícil, ó. Eu digitei, né? Já deixei digitadozinho prontinho para vocês. Então, ó, vocês pegam daqui, ó, dessa partezinha, ó, seleciona até essa chavezinha. Não pode esquecer essa chave, senão vai dar errado, viu? Se você vier até aqui e esquecer essa chave do final, vai dar errado. Então pega tudo até aqui, ó, botão direito, copiar. Vamos lá no Visual Studio. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção onde eu vou colar, viu? Onde eu vou colar. Vocês vão olhar lá para baixo, ó. Observe que não tem nenhum erro. Se o seu tiver erro é porque está faltando alguma coisa. E vocês vão olhar que tem uma chave fechando, 2 chaves fechando, 3 chaves fechando. São 3. Eu vou colocar acima, ó, acima da segunda. Ó, 1, 2, nesse espaço aqui, ó, em cima da segunda. Exatamente aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui. Eu não posso colocar depois dessa, certo? E nem depois dessa. Eu tenho que colocar aqui, ó. Então, se o seu não tiver esse espaço, tiver coladinho assim, ó, você vem nessa aqui, que é a... Depende do ponto de vista, mas seria a última aqui, né? Ó, a primeira, segunda e terceira. Se você olhar de baixo para cima, primeira, segunda e terceira. Você pode vir aqui, ó, nessa terceira, pula uma linha. Aí fica assim, né? Aí botão direito aqui e vai colar. Então cuidado onde você está colando para não colar errado. Colou.
Aí já apareceu esse monte de código aqui, ó. Um monte de código, mas você vai subir até essa partezinha aqui, ó. Nessa partezinha onde está mostrando os erros, e a gente vai corrigir esses erros, mas vocês já devem saber como é que corrige, né? Coloca o mouse aqui em cima, vem na lâmpadazinha e na primeira opção, Use npg-SQL. E aí ele corrigiu o erro para mim, ó. Corrigiu o erro, esses erros aqui para mim. Lista de erros para mim, ó, tá dando 0 erro, então tá ok, não tem problema. Só que aqui só falta mais algumas coisas que vocês precisam conferir. Ó, nessa linha, né, como de costume, você precisa verificar o nome do banco de dados. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, nome do banco de dados. O meu é biblioteca. Você vai lá no pgadmin e olha qual é o nome do seu banco de dados. Ó. O nome do seu banco de dados é tal. Então você coloca lá. Aqui, onde tem assim, ó, private void, carregar livros, ó, carregar livros. Vocês vão conferir aqui nessa linha os seus dados, ó, o código do livro, nome, imagem, descrição e quantidade. E o nome da tabela, que é cadastro de livros. Então, novamente, você tem que estar conferindo de acordo com o seu banco de dados, ó. Tudo é questão de conferência. Eu facilitei muito para vocês, porque eu já estou entregando o código pronto, é só você digitar. Agora aqui tem essa questão da conferência, que vocês têm que conferir. Então, estou facilitando muito. Pior seria se eu colocasse para cada um digitar o seu, digitar todinho, depois ter que, ainda, depois de digitar, ainda ter que conferir. Então, olha só, vamos lá. É meio chato aqui, mas vamos lá. Código do livro. Então, é na tabela de cadastro de livros. Então, código do livro, nome, imagem, descrição, quantidade. Reforçando, por exemplo, o seu não tem o imagem, então você não precisa colocar, você apaga, certo? Ó, supondo que o seu não tem imagem, você faz isso aqui, ó, vem aqui e apaga, ó, deixando desse jeito, certo? Como o meu tem, então vou deixar. O nome da tabela, que é cadastro de livros, ó, cadastro livros. Aqui embaixo você também vai conferir, ó, onde tem, ó, carregar saídas. Aí você vai conferir, nesse caso aqui é na tabela de saída livros. Então eu vou lá no banco de dados e olho lá, onde tem saída de livros. Código da saída, aluno, data de saída, data de evolução, e o livro. Repetindo, a ordem aqui tanto faz, não vai fazer diferença aqui para vocês. Então, relaxa aí que não vai fazer diferença. Feito isso, só falta mais uma coisinha bem simples que é para resolver. Olha só, aqui nessa parte, ó, essa partezinha que eu acabei de selecionar, esse aqui é o tal método que eu falei mais cedo, que é um método. Esse método ele vai carregar os livros dentro nessa tabelinha aqui, ó, nesse data grid, com os dados respectivamente. Então aqui serão carregados os livros. E esse outro métodozinho aqui que agora eu vou mostrar, ó, esse aqui ele carrega as saídas. Então ele vai pegar todos os dados lá do banco de dados referente à tabela saída e vai carregar no data grid 2, que é esse aqui, ó, que é esse aqui. Só que o que acontece? Por enquanto ele não carrega, por quê? Porque eu tenho que dizer, ó, quando que ele vai carregar. Eu poderia dizer que ele iria carregar dentro de um botão. Quando eu apertasse no botão, ele iria carregar. Mas no meu caso eu quero que ele carregue toda vez que essa tela for aberta. Ela foi aberta, então essas tabelas serão carregadas. Então vocês precisam fazer isso aqui, ó. Vou pegar o nome desse método, ó, carrega saídas, e pegar esse nome aqui, ó, carrega livros, e colocar no início do aplicativo, ó, na inicialização desse componente. Então você vem aqui, ó, pula duas linhas, certo? Você poderia pular só uma, ou pular duas, que é só questão de organização. E vou dizer quais são os métodos que eu quero que execute após inicializar o aplicativo. Então, ó, eu quero que carregue o método carregar livros,
Então vem aqui, ó, carregar livros, parênteses, ponto e vírgula. E eu também quero que carregue o método, esse outro método aqui, ó, carrega saídas. Então eu coloco aqui, ó, carrega saídas, parênteses, ponto e vírgula. Então com isso já será suficiente para ele carregar. E aí vamos testar para ver se vai funcionar tudo certo. Então vou salvar aqui e vou inicializar o projeto. O projeto está rodando. Esperar ele executar. Ó, abriu minha telinha de login. Vou colocar o meu usuário, minha senha. Vou entrar. Apareceu aqui minha tela principal. Observe que ele já carregou alguns cadastros de livros que eu já tinha feito anteriormente e um cadastro aqui de uma saída de livro, ok? De uma saída de livro. Então vamos lá. A princípio eu já olhei aqui, já verifiquei que tem um errozinho, mas é até bom que ele apareça, que é para vocês entenderem também como vai funcionar esse erro, como corrigir esse erro. Mas primeiro foca aqui, ó, cadastro de livros. Eu tenho eu tenho 12, na verdade eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 cadastros e a gente vai observar o maior código existente, ó. Eu tenho o código 12. Então eu vou fazer um novo cadastro para ver se eu adiciono um que tem o código 13. Então vou vir aqui, ó, cadastro de livros. Vou dar um nome para esse livro. Coloca assim, livro teste. O link da imagem eu poderia pegar na internet, mas para facilitar aqui eu não vou pegar. Eu só vou colocar um link qualquer, ó, www. Só como exemplo, esse link aqui, certo? Forma fictícia. Uma descrição, pode ser qualquer coisa. Esse livro não. E a quantidade aqui, sei lá, 5. Clicar em cadastrar para ver se ele está cadastrando. Cadastrar, ó, cadastro realizado com sucesso, então já sei que ele cadastrou. Vou fechar isso aqui. Ele não carregou automaticamente, mas vamos ver se vai aparecer esse cadastro de código 13 quando eu fechar e abrir novamente. Ó. Fechei, clicar em entrar, ó, ele carregou e já veio aqui, ó, cadastro 13, livro teste, descrição, a imagem, descrição e a quantidade. Então já vi que aqui já está ok. Agora vamos lá para o de saída de livros. Saída de livros. Para ver se está funcionando também. Então, saída de livros. Vou dar um nome para o aluno. Sei lá, é o próprio João que tá. O nome do aluno. O livro vai ser o livro teste. A data da retirada. Vou colocar a data que eu estou fazendo esse vídeo. E a data de devolução. Vou colocar uma possível devolução dia 30/9/2022. E vou clicar em salvar. Cadastro realizado com sucesso. Então deu certo também. Cadastrou. Vou fechar aqui. Ó, eu só tenho uma saída por enquanto. Vou fechar. Vou entrar de novo. E ó, eu já tenho uma segunda saída de livros. Mas, não sei se vocês notaram, né? Observa que tem um pequeno erro aqui que a gente já corrige também. Ó, eu tenho o código, o nome do aluno e a data de saída. E a data de saída, ele não está mostrando a data de saída, está mostrando o nome do livro. E está errado. E provavelmente aqui também está dando errado, ó, data de devolução, ele está mostrando essa data 13/9, que provavelmente ele pegou a data de saída e não a de devolução. Então vou tentar corrigir isso aqui para a gente ver como resolver esse problema. Isso se acontecer no seu. Se o seu não der esse problema, então ótimo. Mas se der, vou mostrar como corrigir. Então vamos lá. Vou fechar aqui. Fechar aqui também. E vou lá dar a codificação aqui, ó, na minha tela principal. Eu sei que aqui o carregamento de livros está ok. Então vou pular isso. E vou vir aqui no carregamento
onde carrega as saídas, que é o que está invertido aqui, que está contrário ao carregamento. Eu tenho aqui na ordem código, aluno e livro. Eu vou vir aqui no meu design e ver por que está dando errado. Ó, se você observar, na minha tabelinha aqui, no meu data grid, não tem uma coluna chamada livro, nome do livro ou livro. Então, se acontecer de você esquecer, como eu esqueci aqui, você vem aqui, ó, novamente nessa setinha, adicionar coluna, e vou dar um nome para essa coluna aí, ó. Nesse caso, nome, livro, adicionar. E aí você vai perceber, clique em close, ou fechar, se o seu for fechar, perceber que o nome do livro ele foi lá para o final, mas eu quero que o nome do livro ele venha aqui para ser a terceira coluna, e aí eu posso fazer essa modificação. É só você vir aqui em editar colunas, o meu está em inglês, mas você vai estar editar colunas, e você vai aparecer essa telinha aqui para vocês, e vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu olho aqui para o meu componente, clico nele, nome, livro, e venho nessa setinha apontando para cima, que ele vai mover para cima, até chegar onde eu quero. Então, clico, ele subiu, clico mais um pouco, ele subiu mais um pouco. Então já está na posição que eu quero, código, nome do livro, data de saída, data de evolução. Dou um OK, certo? Ele já modificou aqui a ordem, e agora eu vou recarregar meu projeto para ver se ele vai carregar corretamente agora. Então, João, 1, 2, 3, entrar. Então, agora sim, agora ele deu certo. Ó. Se você observar o código, o nome do aluno, o nome do livro, a data de saída e a data de evolução. Então aqui eu já estou no sistema funcionando corretamente. Esse design aqui não está bem caprichado, mas já dá para ter uma noção de como vai ficar, e a gente adapta de acordo com o seu gosto e com o seu projeto. Então é isso, e aí vou fazer mais um vídeo também para vocês, e será o terceiro e último vídeo, provável. Nesse terceiro vídeo a gente vai fazer o esqueci a senha, que é onde você vai precisar recuperar a senha do seu usuário, ok? Então é isso, então não deixem de fazer, viu? Vamos fazer, quero ver todo mundo terminando, porque isso aí vai contar muito na nota de vocês.